Olá! Sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do curso de Graduação em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nesta aula, abordaremos os temas das unidades 7 e 8 do caderno didático. Vamos lá! Observem na ilustração os componentes do sistema de endomembranas. Os retículos endoplasmáticos, granuloso e não granuloso, os sáculos lameliformes, que juntos formam o complexo golgiense, as vesículas associadas, dentre as quais destacam-se os lisossomos, e o envelope nuclear ou carioteca, que será abordado detalhadamente na unidade 10. Você se lembra do processo de evolução celular que conhecemos lá na aula 1? Pois bem, o surgimento desse sistema de endomembranas representou um marco na evolução celular, pois foi ele o responsável pela origem das células eucarióticas. Foi a invaginação das membranas que compartimentalizou e dividiu as funções celulares. Estas membranas, à medida que ocupavam o citosol, iam se diferenciando e se especializando, desenvolvendo nas células funções que atualmente são indispensáveis à sua sobrevivência e proliferação. Vamos conhecer cada estrutura. Comecemos pelo retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático granuloso foi anteriormente denominado retículo endoplasmático rugoso devido à presença de vários ribossomos aderidos à sua superfície externa. Vamos ver na tela. Ele é formado por um sistema de membranas contínuo com a membrana externa do envelope nuclear. Sua visualização lembra vários sáculos achatados e empilhados, mas na realidade essa morfologia é o resultado das várias invaginações e evaginações que esse sistema de membrana sofre em toda a sua extensão. A luz ou lumen do retículo endoplasmático granuloso é contínuo com o espaço intermembranoso do envelope nuclear e é denominado espaço perinuclear. Observem aqui nessa visão geral da célula a relação do núcleo com o retículo endoplasmático rugoso. A principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e o transporte de proteínas que serão exportadas, ou seja, exocitadas pela célula. Mas além dessas proteínas, são aí sintetizadas as proteínas do próprio sistema de endomembranas e as proteínas que vão constituir a membrana plasmática. Considerando esta função, a extensão do retículo endoplasmático rugoso depende do tipo de célula. Por exemplo, as células que produzem e secretam substâncias, como os plasmócitos, que são linfócitos B diferenciados, que produzem e secretam anticorpos, possuem um sistema de endomembranas bastante desenvolvido, tanto no que diz respeito ao retículo, como no que diz respeito aos sáculos lameliformes. Já nas células que não secretam nenhum tipo de proteína, o retículo endoplasmático granuloso é pouco extenso, atendendo apenas às necessidades da própria célula. Vamos agora aprender um pouco sobre a síntese de proteínas que ocorre no retículo endoplasmático rugoso. Acompanhem comigo. Todas as proteínas são sintetizadas segundo os mesmos princípios metodológicos, não importando o destino posterior dessa proteína. De acordo com o código genético, o aminoácido é codificado por uma trinca de nucleotídeos. Essa trinca de nucleotídeos é chamada códon. Cada códon representa um aminoácido diferente, embora um mesmo aminoácido possa ser codificado por mais de um códon. Isto levou a considerar que o código genético é degenerado, mas não é ambíguo, ou seja, para cada códon existe apenas um aminoácido. Observe no exemplo apresentado na figura 3.
vemos códons diferentes codificando o mesmo aminoácido. Vejam aqui. O U, UC, o UA e o UG, todos codificando o mesmo aminoácido, a fenilalanina. Logo abaixo, os códons UGU e UGC, codificando o aminoácido cisteína. O código genético tem também a característica de ser universal, sendo, portanto, válido para todos os seres vivos. Os genes eucariotas são caracterizados pela presença de uma sequência de nucleotídeos que não vão ser traduzidos em polipeptídeos. Entre as regiões codificadoras, observem a figura 5. Estas regiões foram denominadas introns, enquanto as regiões codificadoras foram denominadas exons. Portanto, após a transcrição do RNA mensageiro, é necessária a retirada dos introns em um processo denominado splicing do DNA, splicing do RNA. E além dessas, outras modificaç' conforme vemos na figura 6, como a introdução de uma estrutura denominada CAP na região 5' e de uma cauda poliar na região 3' do RNA mensageiro, são necessárias antes que ele seja transportado para o citoplasma através de poros existentes na membrana nuclear. Uma vez no citoplasma, este RNA mensageiro vai ser traduzido pelos ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. Vejam. A primeira etapa é a ativação. Em suma, esse processo de ativação consiste em ligar o aminoácido ao seu RNA transportador específico. Corresponde à formação dos aminoácidos tRNA, como ilustrado no esquema 1 da figura 6. O RNA transportador funciona como um intermediador entre a linguagem do DNA, que é aquela dos nucleotídeos, e a linguagem das proteínas, que é a linguagem dos aminoácidos. Estes RNAs se ligam covalentemente de forma específica a um aminoácido através da ação de uma enzima chamada aminoácido tRNA sintetase. O RNA transportador possui a forma de um trevo e em um dos braços formados, eles apresentam uma trinca de nucleotídeos que forma pareamento de bases com o códon do aminoácido para o qual ele é específico. Essa trinca é denominada anticódon. Aqui está. E vai ligar-se ao códon do RNA mensageiro, lá no ribossomo, esse que está aqui. A etapa 2 é a iniciação. Acompanhem pela figura 7. Para todas as proteínas, o primeiro aminoácido a ser adicionado é a metionina, cujo códon é AUG, que recebeu a denominação de códon de iniciação. Um RNA transportador, carregando a metionina, se liga à subunidade menor do ribossomo, formando um complexo. Este complexo reconhece o RNA mensageiro pela extremidade 5' devido ao CAP e a uma sequência líder. Uma vez ligado ao RNA mensageiro, este complexo faz uma varredura até encontrar o códon de iniciação. Neste momento, o complexo para e a subunidade grande se acopla de tal forma ao conjunto que o metionil tRNA fica situado no sítio P e o sítio A, contendo o próximo códon, fica vazio. No esquema 4 da figura 7, está ocorrendo a etapa de alongamento. Um RNA transportador
transportando o aminoácido, cujo códon é aquele presente no sítio A, se acopla a este sítio, auxiliado pelos fatores de alongamento. Na subunidade grande, encontra-se a enzima responsável pela ligação peptídica. Trata-se de uma ribosima, cujo nome é peptidiltransferase. Através de uma competição nucleofílica entre o grupamento amino livre do aminoácido no sítio A e a hidroxila da ribose, que está ligada ao agrupamento carboxila do aminoácido sítio P, o agrupamento amino desloca o tRNA e se liga à carboxila, formando a ligação peptídica. Portanto, teremos agora um tRNA livre no sítio P e um tRNA carregando um dipeptídeo no sítio A. Em seguida, todo o ribossomo se deslocará sobre o RNA mensageiro a uma distância correspondente a 3 nucleotídeos, ou seja, um códon, com o auxílio de uma translocase que utiliza a energia do GTP para fazer essa translocação. Desta forma, o RNA transportador ligado ao dipeptídeo passa a ocupar o sítio P, ficando o sítio A vazio, esperando o próximo aminoácido tRNA. Este processo se repete até o momento que o sítio A é ocupado por um códon de terminação, ou seja, uma trinca que não codifica nenhum aminoácido. Neste caso, o sítio A é ocupado por um fator de liberação e então a enzima peptidiltransferase adiciona uma molécula de água à ligação entre o peptídeo recém-formado e o RNA transportador, que é então liberado. Vamos agora estudar o retículo endoplasmático não granuloso. Dentre as suas funções, a mais importante é a síntese de lipídios de membrana, sendo o principal responsável pela formação das membranas de todas as organelas celulares. Entretanto, podemos relacionar outras funções essenciais para a célula, tais como a glicogenólise, alongamento e dessaturação dos ácidos graxos, que é a formação das duplas ligações entre os átomos de carbono, a biossíntese de hormônios esteróis, estrógenos, cortisol e testosterona, e a desintoxicação. Outra importante função do retículo endoplasmático não granuloso é atuar como depósito de íons cálcio, principalmente nas células musculares, onde este cátion é essencial no processo de contração muscular. Ele apresenta também uma função essencial no processo de autofagia. Dessa forma, quando uma organela, por exemplo, uma mitocôndria, precisa ser eliminada, forma-se um fagossomo que se difundirá com um lisossomo primário, e que destruirá essa organela. A membrana do fagossomo é formada a partir da membrana do retículo endoplasmático não granuloso, que engloba a organela de forma semelhante à membrana plasmática no processo de fagocitose. Acompanhem comigo. Na figura 8, aparece o retículo endoplasmático não granuloso em continuidade ao retículo endoplasmático granuloso. Apesar do retículo endoplasmático não granuloso, o RENG, ser contínuo ao retículo endoplasmático granuloso, eles apresentam morfologia e fisiologia bastante diferentes. O RENG apresenta formações tubulares que se bifurcam e se recombinam em vários pontos de sua extensão. Várias de suas funções são exercidas pelas proteínas transmembranares, que em grande parte são enzimas. O complexo golgiense é também uma estrutura muito importante. Observem. Ele consiste num conjunto de sáculos lameliformes, os dictiossomos. Cada sáculo
é formado por várias cisternas que se sobrepõem e várias vesículas que brotam destas cisternas para se fundirem com as cisternas ou com a membrana plasmática. Os sáculos lameliformes possuem uma estrutura polar, sendo que o lado que fica voltado para o núcleo apresenta uma forma convexa, enquanto a parte voltada para a membrana plasmática possui uma forma côncava. A parte do lado nuclear é denominada lado cis ou de formação, uma vez que as vesículas vindas dos retículos transportam proteínas ou lipídios que necessitarão de processamentos adicionais para adquirirem suas formas biologicamente ativas. A face voltada para a membrana plasmática é denominada trans ou de maturação, uma vez que as vesículas liberadas possuem proteínas e lipídios prontos para exercerem as suas funções biológicas. A integração do complexo golgiense com os retículos pode ser exemplificada através das formações das glicoproteínas pelo retículo endoplasmático rugoso e os glicolipídios pelo retículo endoplasmático não granuloso. As glicoproteínas são primeiramente glicosiladas no retículo endoplasmático rugoso, recebendo todas o mesmo oligosacarídeo. E depois, chegando ao complexo golgiense, estes oligosacarídeos serão modificados, dando a cada proteína uma identidade glicosídica funcional específica. No caso dos lipídios, eles são sintetizados no retículo endoplasmático não granuloso e glicosilados pelas glicosiltransferases existentes nos sáculos do complexo. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora a última organela do sistema de endomembranas, que será abordada aqui na unidade 7, os lisossomos. Eles são formados no complexo golgiense. Vamos ver os detalhes. A principal função dos lisossomos é a digestão celular. As substâncias que entram na célula através de pinocitose ou fagocitose vão ser destruídas pelas hidrolases lisossomais, como podemos observar na figura 11. As membranas dos fagossomos, que são formadas a partir da membrana plasmática, se fundem com as membranas dos lisossomos. O mesmo processo ocorre para a degradação de partes obsoletas da própria célula, como organelas já esgotadas. Nesse caso, o autofagossomo, que é porção celular degradada envolta por uma membrana, irá se fundir ao lisossomo. Estas pequenas organelas possuem várias hidrolases, que são enzimas que quebram as macromoléculas pela adição de uma molécula de água às suas ligações. Essas hidrolases são glicoproteínas formadas no retículo endoplasmático granuloso e transportadas para o complexo golgiense. A membrana do lisossomo é rica em carboidratos na sua porção interna, o que proporciona uma proteção contra o ataque das hidrolases. Ela possui também várias bombas de prótons. Uma vez que os lisossomos são liberados, eles ativarão as bombas de prótons presentes em suas membranas, acidificando o seu interior. O abaixamento do pH interno faz com que as hidrolases percam a afinidade pelos seus receptores, tornando-se desta forma funcionais. Iniciando já a unidade 8, falaremos das mitocôndrias. Elas são consideradas as casas de força das células, ou seja, são organelas responsáveis pela produção da energia fornecida para o trabalho celular. Mesmo as células fotossintéticas, que produzem ATP através dos seus cloroplastos, utilizam as mitocôndrias como maiores produtoras de energia. A quantidade de mitocôndrias existente nas células depende diretamente do seu metabolismo. Aquelas células cujas funções majoritárias necessitam de uma
grande quantidade de ATP, como as células musculares esqueléticas, possuem um número de mitocôndrias bastante superior às células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos, cujo metabolismo fundamental é baixo. Normalmente, todas as células eucarióticas possuem mitocôndrias, mas existem algumas exceções para alguns protozoários. Nos mamíferos, as únicas células que não possuem mitocôndrias são as hemácias. Durante o processo de diferenciação, os eritroblastos vão perdendo algumas organelas, inclusive o núcleo, até chegar à formação da hemácia madura. Ela apresenta um metabolismo anaeróbio. A localização das mitocôndrias também depende muito das funções celulares, concentrando-se em maior quantidade naquelas regiões que mais necessitam de energia. Nas células que apresentam cílios ou flagelos, as mitocôndrias se encontram preferencialmente próximas à base dessas estruturas. E no caso das células musculares, elas estão localizadas entre as miofibrilas. As mitocôndrias podem ter uma forma ligeiramente esférica, alongada ou até mesmo bastante alongadas. O diâmetro pode variar entre 0,1 a 0,5 micrômetros e a extensão de 0,5 micrômetros, podendo chegar até a 10 micrômetros. Vamos conhecer a sua morfologia. As mitocôndrias possuem um sistema de dupla membrana, a membrana externa e a membrana interna, separadas por um espaço denominado intermembranoso. Estas membranas envolvem um ambiente aquoso, a matriz mitocondrial, responsável por várias funções importantes. A membrana externa é dita semipermeável, por apresentar canais denominados porinas, cujo diâmetro permite a passagem de substâncias com massa molecular de até 5.000 Daltons. Esta membrana possui em sua estrutura esteróis, que, no caso das mitocôndrias animais, trata-se do colesterol. A presença de porinas faz com que a constituição do espaço intermembranoso seja bastante similar ao citosol, porém mais ácido por razões que veremos posteriormente. O espaço intermembranoso é essencial no processo de síntese de ATP pelas mitocôndrias. Contrariamente à membrana externa, a membrana interna se caracteriza pelo seu alto grau de impermeabilidade. Ela apresenta um lipídio denominado cardiolipina, que é altamente impermeável a substâncias polares. Até mesmo íons pequenos, como os prótons, não conseguem ultrapassar a barreira hidrofóbica. Portanto, todas as moléculas polares, carregadas ou não, necessitam de uma proteína transportadora para chegar à matriz mitocondrial. A sua membrana externa possui várias invaginações denominadas cristas mitocondriais. Além da grande quantidade de proteínas transportadoras, são encontradas nesta membrana as proteínas que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons e a enzima responsável pela síntese de ATP, a ATP sintase. Outra enzima importante encontrada nesta membrana trata-se da bomba de cálcio, uma vez que a mitocôndria também funciona como depósito de íons cálcio, embora seja numa proporção bem menor que o retículo endoplasmático não granuloso. A matriz mitocondrial é um ambiente aquoso onde ocorrem vias metabólicas importantes, como o ciclo de Krebs e a oxidação dos ácidos graxos. Parte do ciclo da ureia também ocorre na matriz mitocondrial. Nessa matriz, encontra-se também
material genético, ou seja, a mitocôndria é portadora de um genoma e possui todas as ferramentas para replicar, transcrever e traduzir esse genoma. Observe um esquema do DNA mitocondrial na figura 15. Esse DNA possui dupla fita e é circular, como o DNA bacteriano. Ele está presente normalmente em mais de uma cópia e é ligeiramente condensado, lembrando o nucleóide das bactérias. Ainda de forma similar às bactérias, eles se encontram próximos à membrana mitocondrial interna. Nos mamíferos, o genoma mitocondrial possui 16.569 pares de bases. Podemos observar pela quantidade de nucleotídeos do DNA mitocondrial que a quase totalidade das proteínas mitocondriais são codificadas pelo genoma nuclear e, portanto, sintetizada pelos ribossomos presentes no citosol. No entanto, não podemos menosprezar a importância dos polipeptídeos codificados pelo genoma mitocondrial, pois estes compõem a cadeia transportadora de elétrons, assim como fazem parte da ATP sintase. Mutações nesses genes podem causar doenças graves, tornando inviável o desenvolvimento do indivíduo. Podemos citar como exemplo a neuropatia hereditária de Leber, a síndrome de Barth, a doença de Leigh e várias outras. Vamos ver agora a replicação das mitocôndrias. As mitocôndrias se originam das mitocôndrias pré-existentes por fissão binária. Observem na figura 16. Desta forma, elas aumentam de tamanho, duplicam seu DNA e a membrana interna começa a se invaginar em um processo similar àquele das bactérias. Após a total separação da membrana interna, a membrana externa também começa um processo de invaginação até que as duas mitocôndrias filhas são separadas. A divisão das mitocôndrias pode ocorrer de forma independente da divisão celular. Portanto, uma célula que não esteja em divisão pode necessitar de novas mitocôndrias, seja pela necessidade de uma maior quantidade de energia, seja devido à autofagia de mitocôndrias danificadas. A respiração aeróbia é o principal mecanismo de obtenção de ATP, principalmente pelos eucariotos pluricelulares. Durante a evolução, as células desenvolveram mecanismos para degradar macromoléculas, principalmente carboidratos, através de reações oxidativas, liberando a energia armazenada nessas moléculas. Essa energia é temporariamente guardada na forma de ATP, que é então utilizado nos vários processos fisiológicos, como transporte de nutrientes, locomoção, contração, biossíntese de macromoléculas e divisão celular. A respiração aeróbia pode ser dividida em 4 etapas principais: a glicólise, a descarboxilação oxidativa do piruvato, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Destes 4 processos, apenas a via glicolítica não ocorre nas mitocôndrias, tendo lugar no citossol da célula eucariótica. Acompanhe. A glicólise consiste de 10 reações em cascata, onde o produto de uma enzima é o substrato da próxima enzima. Nessa via, uma molécula de glicose que é um açúcar de 6 carbonos, ou seja, uma hexose, é quebrada para dar origem a 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, que contém 3 carbonos. Vejam aqui
na figura 18. A quebra da glicose gera energia, que é armazenada na formação de duas moléculas de ATP num processo oxidativo. O aceptor de elétrons dessa via é uma coenzima denominada nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD. Durante a glicólise, duas moléculas desta coenzima são reduzidas, formando NADH. Portanto, podemos dizer que o saldo final da glicólise consiste em 2 piruvatos mais 2 ATP mais 2 NADH. Vejam que nas etapas 1 e 3, são inicialmente gastos 2 ATPs. Ao final da reação 5, teremos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Sendo assim, todos os produtos mostrados daqui para frente estão sendo produzidos em dobro. Em seguida, teremos na reação 6 a produção de 2 NADHs e nas reações 7 e 10 a produção de um total de 4 ATPs, que subtraídos os 2 ATPs gastos lá nas reações 1 e 3, nos deixam um saldo de 2 ATPs, como mencionado anteriormente. Essa próxima etapa da respiração é a descarboxilação oxidativa do piruvato. Vejam na figura 19. O piruvato, formado no citosol, atravessa a membrana mitocondrial interna através de um transportador e, pela ação de um complexo enzimático presente na matriz mitocondrial, o complexo piruvato desidrogenase, o piruvato perde sua carboxila, que é liberada na forma de gás carbônico. O radical acetil resultante é ligado à coenzima A, formando a molécula acetil-CoA, que entrará no ciclo do ácido cítrico. Aí está ele. Nessa etapa, a acetil-CoA será totalmente oxidada a gás carbônico e água. Este ciclo começa com a condensação do grupamento acetil com o ácido oxaloacético, um ácido dicarboxílico de 4 carbonos presente na matriz mitocondrial. Nesta reação, a coenzima A é liberada e então é formado o ácido cítrico com 6 carbonos e 3 carboxilas. O ácido cítrico sofre um rearranjo molecular e se transforma no seu isômero, o ácido isocítrico. O ácido isocítrico é submetido a uma descarboxilação oxidativa, liberando um gás carbônico e formando o ácido alfa-cetoglutárico. Um NAD foi o receptor de elétrons, reduzindo-se a NADH. Em seguida, o ácido alfa-cetoglutárico sofre uma transformação similar àquela do piruvato, onde um gás carbônico é liberado formando o radical do ácido succínico, que se une à coenzima A,
dando origem a succinil-CoA. Nesta etapa do ciclo, podemos verificar que os 2 carbonos oriundos do acetil-CoA foram eliminados, mas é necessária a continuação do ciclo para que haja a recuperação do ácido oxaloacético que foi utilizado na primeira etapa do ciclo. Desta forma, o succinil-CoA libera a CoA e forma o ácido succínico. Nesta reação, há uma grande liberação de energia. O ácido succínico é em seguida oxidado pela succinato desidrogenase. Formando o ácido fumárico. Esta enzima apresenta 2 particularidades. A primeira é que ela utiliza a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD, como aceptor de elétrons. E a segunda é que ela é uma proteína transmembranar, sendo que, além de pertencer ao ciclo, ela também integra a cadeia transportadora de elétrons, que veremos adiante. Continuando o ciclo, o ácido fumárico sofre uma hidratação, formando o ácido málico. Por fim, o ácido málico é oxidado pela enzima malato desidrogenase, recuperando assim o ácido oxaloacético. Nesta reação, mais um NAD é reduzido, formando NADH. A última etapa é a cadeia transportadora de elétrons, que pode ser simplificada como um conjunto de reações de óxido-redução, ou seja, uma substância A pode oxidar-se, doando seu elétron a uma substância B, que será então reduzida. Essa substância B pode doar esse elétron a uma substância C, voltando para sua forma oxidada e reduzindo por sua vez a substância C. Os transportadores de elétrons encontram-se na membrana de maneira agrupada, formando 4 complexos. Vamos ver. O complexo 1 da NADH desidrogenase recebe os elétrons que vêm do NADH. Ele possui várias proteínas ferro-enxofre. O complexo 2 é o da succinato desidrogenase, que tem o FAD como cofator. Corrigindo aqui, o complexo 2 está aqui e aqui está o complexo 3. O complexo 3 é denominado complexo CB1 ou citocromo C redutase, pois vai doar seus elétrons para o citocromo C. O complexo 4 recebe o nome citocromo oxidase, pois vai oxidar o citocromo C e doar os elétrons para o último aceptor da cadeia, o oxigênio molecular, que irá se reduzir formando água. Os elétrons que passam pelos complexos 1 e 2 são doados diretamente para a coenzima Q. E a partir de então, eles seguem a mesma rota. O citocromo C não pertence a nenhum complexo e está associado a uma proteína periférica situada na parte externa da membrana interna. À medida que os elétrons são transportados, eles vão perdendo energia livre. A energia liberada pelos elétrons ao longo da cadeia transportadora
é utilizada para bombear prótons da enzima para o espaço intermembranoso, formando-se um gradiente de prótons que detém a força motora, protônico-motora, que dirigirá a síntese de ATP. Nas cristas mitocondriais estão presentes complexos enzimáticos responsáveis pela fosforilação do ADP, formando o ATP, e por essa razão foram denominados ATP sintetase. Vejam na figura 21. A ATP sintetase possui em seu interior um canal que permite a passagem dos íons hidrogênio em direção à matriz mitocondrial a favor de seu gradiente eletroquímico. Desta forma, a energia potencial armazenada no gradiente de prótons será utilizada para a formação do ATP a partir da fosforilação do ADP pelo fosfato inorgânico. Esse processo de síntese de ATP é denominado fosforilação oxidativa, uma vez que a energia inicial para a formação do ATP advém das oxidações de moléculas orgânicas complexas. Espero que essa breve revisão, mais uma vez, tenha sido útil para o seu aprendizado. Utilize sempre material complementar do ambiente virtual, explorando os vídeos e as animações que eu postei lá para vocês. A repetição os ajudará a fixar todo o conteúdo estudado. Ah, outra coisa. Estou saindo um pouco do nosso combinado da aula 1, de 3 unidades por videoaula, para que essa videoaula 3 não fique muito longa. Sendo assim, continuaremos com a unidade 9 na videoaula 4, que incluirá outros temas mais curtos. Um forte abraço e até breve!